E essa série sobre o Natal, a gente quer dar um enfoque um tanto quanto diferente de falar apenas do nascimento de Jesus. A nossa intenção é ampliar um pouco essa ideia, falando sobre como o Natal se encaixa dentro de tudo aquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, de todo o plano de salvação de Deus para nós. Hoje eu quero aproveitar, deixa eu ver se já está aqui a mensagem já? Muito bem. Eu queria aproveitar e compartilhar com vocês uma mensagem que está lá na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Eu sei que não é uma carta das mais lidas e conhecidas, né? Mas eu quero ler com você Filemon. Essa carta é uma carta bem curta, né? Ela tem um único capítulo e são 25 versículos apenas. No original são 335 palavras. Né? Em grego são apenas 335 palavras. Certamente é a carta mais curta que nós temos para Paulo, né? De Paulo, na verdade. Se fosse hoje, era uma mensagem do WhatsApp, né? É uma mensagem bem curta. Paulo tem cartas bem maiores, né? Mas essa era uma carta mais pessoal, uma carta mais focada num único assunto. Era quase que um bilhete do apóstolo Paulo a esse homem chamado Filemon. Carta essa que foi levada junto, provavelmente foi levada junto com a carta de Paulo aos Colossenses, pela mesma pessoa, no mesmo momento. Então ela é um bilhete junto a Filemon, que foi conduzida junto com a carta que Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Colosso. Mas eu queria ler com você. Se você quiser acompanhar comigo nas telas, o texto está aí. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, fique à vontade. Então, Filemon, o texto diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Essa versão aqui não é a minha, não. Graças a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Olha que tradução, né? Seja lá qual for essa. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu o tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves.
Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Bom, essa é a carta de Paulo a Filemon. Deixa eu tentar te dar um pouquinho de contexto para você entender melhor. Essa carta foi escrita por Paulo, possivelmente por volta do ano 62. Paulo estava preso possivelmente em Roma, até pelas referências que ele faz das outras pessoas que estão com ele. E então ele escreve essa carta a Filemon. Ele está preso, escreve essa carta a Filemon. Como eu já disse, ele escreve também uma carta a Colossenses. Possivelmente Epáfras, um dos que ele menciona, dizendo que está preso com Paulo, era o pastor da igreja da cidade de Colosso, pastor dos Colossenses. Então estava preso. E esse camarada que é citado aqui, o Arquipo, excelente nome aí para você que vai ter um filho, né? Quiser dar um nome de Arquipo para o seu filho, ele estava nas vezes de pastor de Colosso e também era o homem que cuidava da igreja que se reunia na casa de Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um homem possivelmente rico, dono de escravos, e que morava na cidade de Colosso, e que Paulo havia apresentado o evangelho para ele. Paulo havia ganho essa vida para Jesus, ou trazido essa vida ao conhecimento de Jesus, e agora esse camarada tem um dilema pela frente, porque Paulo está enviando junto com essa carta um homem chamado Onésimo. Onésimo, aliás, era um nome muito comum para escravos naquela época, né, porque só significa útil. Então era quase que o dono do escravo torcendo para que ele fosse útil, né, naquilo que fosse para fazer. Quem era Onésimo? Um dos escravos de Filemon, que havia fugido de Filemon e havia se encontrado com Paulo em Roma. Alguns acreditam que ele foi preso, mas possivelmente não, possivelmente ele foi evangelizado ou se encontrou com Paulo em alguma outra circunstância e se tornou cristão. E agora Paulo está enviando a Filemon para que ele conserte a situação, já que ele era um escravo que havia fugido. Segundo as leis romanas, o escravo que fugia estava nas mãos do seu senhor para que ele fizesse o que fosse. Normalmente, quando era o primeiro ou quando estava havendo muita fuga, esse camarada seria crucificado, para servir de exemplo, para servir de modelo para todos os outros de que não deveria se fugir. Aquele que abrigava um escravo fugitivo também incorria em crime e tinha uma multa para ser paga. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Mas o fato é que Onésimo, escravo fugido de Filemon, que possivelmente ao fugir também tenha roubado Filemon, isso era muito comum, agora é cristão. E agora Paulo o envia de volta para que ele conserte a situação com Filemon. E dentro de todo esse contexto, Paulo então escreve essa carta, uma das cartas onde nós encontramos um aspecto muito interessante. Primeiro, o coração de Paulo. O coração de Paulo não aparece muito nas suas cartas, porque as cartas de Paulo são doutrinárias. Então Paulo assume um papel de professor, e ele está preocupado em ensinar a doutrina de Cristo àqueles que recebem suas cartas. Então quando você lê Romanos, por exemplo, você encontra muito pouco do coração de Paulo. Quando você lê Filipenses, por exemplo, já tem bem mais do coração. Mas normalmente, quando você lê cartas como Romanos, as cartas aos Coríntios, que Paulo é duro, é firme, bate com força ali no momento em que a igreja estava vivendo, a gente não encontra o coração de Paulo. Mas aqui não, aqui a gente encontra muito do coração de Paulo. Mas a gente também encontra aqui nessa carta
muito da influência social do Evangelho. Isso é um ponto importante, porque talvez a gente esteja falando aqui sobre escravidão, né? E muitos talvez considerem absurdo que o Evangelho lide com a escravidão de uma maneira tão natural. Tem dois aspectos aqui. Primeiro aspecto é o que era a escravidão naquele momento. Ela não tinha nada a ver com questão de cor de pele, ela era muito mais ligada a questões financeiras. Havia uma lei romana, por exemplo, que pais poderiam chegar a vender seus filhos como escravos, né? Imagina quantos pais aí tiveram ou fizeram isso. Também havia uma questão de que quando a pessoa devia muito, o nome dela não ia para o SPC, ela virava escravo do seu credor, né? Se isso fosse no Brasil, já pensou? Meu Deus do céu, 70% dos brasileiros seriam escravos. Mas e o Evangelho, ele não está aqui ratificando a escravidão, ou apoiando a escravidão, não é nada disso. Mas a maneira como o Evangelho lida com esses problemas sociais, não é através de rebeliões, manifestações ou brigas, ainda que isso tudo possa ter o seu valor no seu determinado momento da história. Mas o Evangelho, ele trata implodindo essas realidades de dentro para fora. A ideia de Paulo, e o Evangelho vai fazer isso com a escravidão ao longo da história, ele vai implodindo por dentro os valores que produzem aquela situação. Então, o valor que produz a escravidão é o fato de você não considerar o outro um igual, né? E esses valores vão sendo implodidos de forma que se torna insustentável aquela prática. Foi o que aconteceu com a escravidão, ainda que tenha levado, infelizmente, muitas centenas de anos, alguns milhares de anos, mas acabou que foi implodido muito pelo conceito do cristianismo. Então, esses dois pontos são bastante importantes. Mas o que eu queria focar com você aqui essa noite, irmãos? Já que a gente está falando de Natal, né? O que tem a ver Natal com escravidão, com Filemão, com Onésimo? Tem nada a ver, Jesus nem apareceu aqui, não nasceu em lugar nenhum, né? O que tem a ver isso aqui com Natal? Quando nós olhamos para essa carta, Paulo está, dentre tantos temas que ele poderia nos dar, ele está nos dando o seguinte tema: o que só o amor pode fazer. O pedido que Paulo está fazendo a Filemão é um pedido que só pode ser respondido por um cristão e pelo amor que há nesse cristão. E quando nós falamos de Natal, irmãos, nós estamos falando do amor de Deus encarnado. Nós estamos falando de Deus que envia seu Filho para que seja o nosso substituto, para que a nossa punição seja imputada a Ele, para que a justiça dele seja imputada a nós. E é muito semelhante ao que Paulo está propondo aqui em Filemão. Paulo se põe como aquele que é o mediador entre Filemão e Onésimo. E ele se põe como mediador, tentando fazer com que esse relacionamento quebrado possa ser restaurado. Mas não apenas restaurado, mas restaurado de uma forma superior. Porque Paulo diz aqui: eu quero que você o receba, Filemão, não apenas como escravo, mas agora como um irmão. Eu quero que esse relacionamento seja restaurado, mas seja restaurado de forma superior. Exatamente como aconteceu conosco. Nosso relacionamento com Deus, que é quebrado pelo pecado, a Bíblia diz isso muito claramente, que Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Mas o pecado, a desobediência do homem a Deus, quebra, rompe esse relacionamento. E em Cristo esse relacionamento é refeito. Por que ele é refeito? Porque nesse abismo havia a questão da justiça. Enquanto a justiça de Deus não fosse satisfeita, esse relacionamento não poderia ser refeito. Cristo satisfaz essa justiça, vivendo uma vida perfeita, vivendo uma vida plena, vivendo uma vida de obediência. E essa justiça de Cristo nos é imputada, de forma que agora esse relacionamento é restaurado. Mas ele não é apenas restaurado, um Deus e seus súditos, um Senhor e seus súditos que o obedecem e apenas isso. Não, ele é restaurado de forma superior. Nós somos agora sim filhos de Deus, mas a palavra filhos, ela é enfatizada, porque nós somos adotados como filhos na família de Deus.
Nós não apenas agora apreciamos e vemos a família de Deus e adoramos a família de Deus, ainda que a gente faça isso, mas nós participamos dessa família de Deus, nós somos filhos de Deus. É exatamente o que Paulo está mostrando aqui. E é um detalhe interessante, Paulo vai dizer para Filemão, olha, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, quando alguém abrigava um escravo, ele passava a dever a diária daquele escravo, ou quanto aquele escravo valeria por um dia de trabalho, por todos os dias que ele ficou. Então, se Paulo ficasse uma semana com o escravo, Paulo deveria uma semana de diária de um trabalhador por aquele escravo. E Paulo está dizendo, ó, como ele ficou comigo muito tempo, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu vou pagar. Então, é a mesma questão do próprio Jesus, onde aquilo que nós devíamos era impagável. A nossa dívida era impagável. É só você lembrar de algumas vezes que Jesus conta as histórias, como por exemplo, aquele servo que é perdoado de uma dívida imensa e ao mesmo tempo não consegue perdoar aquele que devia muito menos. Né? É uma ideia muito semelhante. A dívida que nós tínhamos com o Senhor, e a dívida no sentido de justiça, não de pagar de outra forma, mas a dívida de desobediência é impagável. E Cristo, então, no nosso lugar, vai ser aquele que vai rasgar, e a Bíblia diz isso, né? Ele rasga a cédula que era contra nós, ou seja, é como se uma espécie de promissória fosse rasgada, ou a dívida, né, que a gente tem lá, fosse rasgado, porque ela foi paga por outra pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Só o amor pode fazer essas coisas, só o amor de Deus. E esse é o amor que o Senhor nos ensina e nos faz lembrar nessa época de Natal. É isso, irmãos, é uma lembrança sobre o amor de Deus. Essa época de Natal é uma lembrança sobre como Deus não nos deixou a nossa própria sorte. É interessante que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que alguns homens foram deixados à sua própria sorte. Eles desejavam tanto a desobediência que Deus os deixou para que seguissem seus próprios corações. E Paulo diz que o resultado disso é que eles se afundaram ainda mais no seu pecado. Quando um ser humano é deixado à sua própria sorte, sem que Deus, na sua providência, no seu amor, na sua graça, manifeste-se sobre essa pessoa, o que ela vai fazer é cada vez se afundar mais naquilo que é desobediência ao Senhor. E o Natal é uma lembrança de que Deus não nos deixou a nossa própria sorte, mas enviou Jesus Cristo para que em nosso lugar Ele pudesse cumprir a justiça de Deus e nós pudéssemos ter esse relacionamento restaurado, não mais agora como servos, mas como filhos de Deus. Isso é a grande lembrança do Natal. Mas eu queria chamar sua atenção aqui para algumas coisas que o amor produz aqui através desse ensino de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo lá no verso 4 vai dizer assim, ó, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor. Logo na sequência, ele vai continuar falando sobre essa fé que Filemão tinha, sobre essa igreja que se reunia na casa de Filemão, sobre como essa fé se manifestava. Aliás, é um detalhe interessante, as pessoas mencionadas aqui, né, Filemão, a irmã Áfia e Arquipo, provavelmente são a família, o marido, a esposa e o filho, né? E uma igreja que se reunia lá. E é interessante que a palavra aqui, e a igreja que se reúne com você em sua casa, a palavra aqui é eclésia. Né? Essa é a palavra original no grego, né? A comunidade, a igreja, o povo de Deus que se reúne em sua casa. Bom, a primeira lição aqui, irmãos, é como o coração de Paulo aponta para algo muito maior do que suas próprias lutas. Paulo está preso. Paulo estava preso em Roma. Isso significa que a sua causa seria julgada pelo próprio imperador. E que a chance de uma condenação à morte era enorme. E ele está louvando a Deus
por causa da fé e da igreja que se reúne naquela cidade. Ele está com o coração disposto a dar graças a Deus pelas coisas boas que estão acontecendo com Filemão, com sua família e com a igreja que se reúne. Apesar da sua circunstância ser a pior possível, o coração de Paulo ia muito além das próprias circunstâncias que ele estava vivendo, e ele conseguia se alegrar com o que Deus fazia na vida dos outros. Esse é um desafio enorme para nós, né? Nós deixarmos de olhar para as nossas próprias lutas para conseguirmos nos alegrar nas coisas que Deus está fazendo na vida dos outros, na vida daqueles que estão ao nosso redor. E essa é a primeira grande lição de Paulo aqui. Eu ouço falar da sua fé no Senhor, eu fico feliz porque a sua fé tem reanimado o coração dos santos, o coração dos irmãos, como Deus tem feito coisas boas ao seu redor. Então essa é a primeira lição, irmãos. Apesar das nossas circunstâncias, um coração que ama, ele consegue ir além e consegue se alegrar naquilo que Deus está fazendo na vida de quem está ao nosso redor, ainda que Ele não esteja fazendo essas mesmas coisas em nossa vida nesse momento. Isso é uma grande lição de Paulo. Também tem uma outra lição que a gente aprende aqui, no versículo 8, Paulo diz assim, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo. Tem duas coisas aí. Primeiro, mais uma vez, Paulo deixando de lado a sua circunstância para se preocupar com a circunstância de Onésimo. Para interceder por Onésimo, por esse escravo que havia fugido, se converteu e agora precisava voltar para restaurar as coisas. Precisava voltar para consertar as coisas. Ele tinha essa situação para resolver, para consertar, para colocar em ordem. E Paulo intercede por ele. Paulo deixa de lado a sua dor, o seu sofrimento, a sua prisão, para se preocupar com Onésimo, para se preocupar com Filemão, para se preocupar em como essa história se desenvolveria. E talvez, dificilmente, uma pessoa que importasse menos para a sociedade do que Onésimo. Mas Paulo se preocupa em se voltar a essa história e dar atenção a Onésimo. Mas ele pede, ele intercede por Onésimo. E ele diz, ainda que eu poderia mandar. E por que Paulo está dizendo isso, que poderia mandar? Por conta do histórico de vida dele e de Filemão. Quem Paulo era. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai ficar cerca de 3 anos em Éfeso, e provavelmente ali houve a conversão de Filemão, e Filemão de Colossos, de uma cidade não muito longe, mas houve esse contato, houve essa evangelização, houve esse cuidado, houve esse discipulado. Paulo tinha uma autoridade sobre a vida de Filemão, que ele poderia, segundo as suas próprias palavras aqui, tendo liberdade para mandar. Ele poderia dizer, o que eu quero que você faça é o seguinte, e dizer. Mas ele diz, não, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Porque ele sabe que só o amor é capaz de transformar situações que parecem não ter solução. Porque imagine a situação de Filemão aqui, irmãos. Se Filemão recebe Onésimo e diz, não, está tudo bem, está tudo perdoado, o que os outros escravos pensariam e fariam? O que as outras pessoas da sociedade fariam e pensariam? Ele estaria numa situação complicada. Agora, e se ele pune Onésimo? Como é que seria o seu testemunho diante disso? De alguém que está chegando como irmão, que está vindo em busca do perdão, um perdão que o cristão deveria oferecer. Como é que fica o seu testemunho? Era uma situação complicadíssima. Por isso Paulo sabe que não era uma ordem que ia resolver isso, mas era o amor. Só o amor é capaz de transformar situações aparentemente sem solução. E ele diz, olha, Filemão, eu apelo com base no amor, receba Onésimo, não mais como seu escravo, mas agora como seu irmão. Ele me é muito útil. Paulo também está abrindo mão aqui. Olha o que Paulo diz no verso 12, mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração.
Olha o que Paulo está dizendo. Receba-o como se fosse a mim mesmo. Eu estou enviando ele de volta como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Olha que beleza que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, olha, ele seria importante se ficasse comigo, eu gostaria de mantê-lo comigo, para que ele que está servindo comigo, continuasse servindo comigo, principalmente enquanto eu estou preso, mas eu não quero fazer isso sem a sua autorização. Não só o amor a Filemon, a Onésimo, ao Evangelho, a Deus, pode fazer com que alguém abra mão daquilo que é a sua utilidade, daquilo que é a sua importância, daquilo que é o seu projeto, para fazer a coisa certa. E é isso que Paulo vai ensinar aqui para todos nós. Ele poderia ficar, agora se converteu, vida nova, esquece o passado, eis que tudo se fez novo, você não é mais escravo, não tem mais livre, não tem mais nada, fica aqui comigo, vamos servir. Ele diz, não, você precisa voltar, você precisa consertar. Nós não sabemos, há na história da igreja, um pastor chamado Onésimo, mas nós não sabemos se é o mesmo, porque como eu disse, era um nome comum, né, entre os escravos, e pode ser ou não, né, naquele período, naquela região. Bom, versículo 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, enxergue as coisas da vida sobre o olhar de um Deus que cuida de você. Se nós cremos realmente que Deus cuida de nós, o nosso olhar sobre todas as coisas da vida precisa ser a partir de um Deus que cuida de nós. Olha o que Paulo diz aqui, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que agora você o tivesse de volta, não mais como escravo que queria fugir o tempo todo e que não estava satisfeito de viver com você, mas agora como um irmão amado, agora como alguém que vai servir junto com você, que vai te acompanhar no Evangelho, que vai viver junto com você. Irmãos, a nossa dificuldade é enxergar isso, como Deus está cuidando de nós quando tudo dá errado na nossa vida. Como é que a gente pode enxergar Deus sendo esse provedor de todas as coisas, quando essas coisas não estão diante de nós? Nós temos dificuldade de enxergar um Deus que provê, de enxergar um Deus que cuida das coisas. Nós temos essa dificuldade, mas o Paulo está dizendo aqui, nós precisamos enxergar as coisas sempre sobre a ótica de que mesmo que tudo vá mal, Deus ainda está cuidando de nós. E quando tudo está indo mal, como diz Paulo, talvez seja para que o resultado disso, para que ao final disso, você tenha um benefício maior. O benefício aqui é, Filemon, você terá Onésimo, não mais como alguém insatisfeito, desesperado para fugir de você e não viver mais junto com você, mas você vai ter agora um irmão em Cristo, alguém convertido, alguém transformado, alguém disposto a arriscar a vida para fazer a coisa certa, porque é o que o Onésimo está fazendo aqui. Porque se ele chega lá, pega Filemon num dia que ele não está crente, o que acontece com ele? Já era, cruz para ele. Ele chega, pega naquele dia que deu tudo errado na vida de Filemon, e Filemon, olha, mais uma encrenca para mim, Deus, eu vou resolver fácil, põe na cruz. Havia o risco, mas Onésimo ainda assim se arrisca. E Paulo está dizendo para Filemon, Filemon, enxergue as coisas de forma diferente. Pare de lamentar tudo de ruim que acontece na sua vida. Pare de chorar por tudo que não sai do jeito que você gostaria. Pare de sofrer quando as coisas acontecem de uma forma diferente daquela que você pensou que aconteceriam. Mesmo nesse momento, a gente sabe que é um momento de dor, de tristeza, mas mesmo nesse momento, Deus está cuidando de você.
E talvez isso seja para que lá na frente o resultado de todas essas coisas seja que a sua realidade seja ainda melhor do que aquela que você havia pensado e planejado. Pense nisso. Lembre disso. É só o amor de Deus é capaz de agir dessa forma, de nos conduzir a essa compreensão de que mesmo os piores momentos são momentos que Deus está cuidando de nós. Paulo continua dizendo aqui no versículo 17: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Aí ficou difícil para Filemão, né? Se tinha qualquer dúvida, agora recebe como se recebesse a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E aí Paulo continua dizendo, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Quando Paulo diz aqui, para não dizer que você me deve a própria vida, é claro que Paulo não está literalmente dizendo, olha, Filemão, você me deve a vida, porque eu ganhei você para Jesus. Paulo sabia que ninguém ganha ninguém para Jesus. É o Espírito Santo que produz salvação no coração de alguém. Mas ele está dizendo, olha, Deus usou minha vida para que você encontrasse salvação. Então, você deve, o que você vive agora, o que Deus fez através de mim. Então, confie que Deus, através de mim, de novo, quer fazer alguma coisa. Receba-o. Receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. E só o amor, irmão, vai produzir essa capacidade de você colocar o que é seu à disposição de alguém que você ama. Sabe que uma das maiores provas de amor, ou uma das maiores, não diria prova, mas eu diria das maiores formas de você enxergar o amor, é você enxergar quanto é investido naquilo que se ama. Quanto é investido? Vou dar um exemplo disso. Um casal de jovenzinhos, pós-adolescentes, né, mas bem jovens ainda, vão sair para estarem juntos, para namorar ou para se conhecerem, seja lá o que for. E aí, então, eles vão para algum lugar. O que o homem vai fazer? Vai dar um jeito de arrumar um dinheiro para pagar o lanche, pelo menos. Não é? Não é isso que vai acontecer? Porque o camarada não vai sair com a moça e não comer um lanche. Ele vai querer comer um lanche. Porque isso vai provar ou vai demonstrar o quanto ele realmente está interessado em estar naquele momento. Por mais duro que ele seja, ele vai pedir dinheiro para alguém, ele vai dar um jeito, mas ele não vai querer sair para passear sem comer um lanche. Ainda que isso possa acontecer, mas é a ideia do que ele quer fazer. Vou dar um outro exemplo. Um pai que por alguma razão é separado da mãe do seu filho, completamente ignora essa criança e não tem absolutamente nenhuma preocupação com o sustento, com o cuidado, com a vida daquela criança. Alguém olharia para essa situação e diria, esse pai ama essa criança? Não diria. Por que não diria? Porque uma expressão visível do amor é um investimento. Investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de energia, investimento do que quer que seja. Mas quando você ama, você investe. É por isso que os pais fazem sacrifícios para que os filhos estudem em escolas melhores, ou que tenham roupas melhores, ou que possam comer o que gostam de vez em quando, seja o que for. É por isso que, por se amar, por amar. Eu vi um tempo atrás, dentro desse movimento que está acontecendo aí de progressismo e de feminismo e tudo isso, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. A pergunta era o seguinte: se agora acontecesse alguma tragédia, estivesse você e seu marido, ou você e seu namorado no caso, e um dos dois fosse morrer, quem deveria morrer? E 95% das mulheres disse ele que deve morrer. Né? E 92% dos homens disseram, não, quem tem que morrer sou eu, ela tem que viver. Não sei se na prática isso
as mulheres acreditam muito nisso, né? Mas pesquisa, né? Pesquisa é bom porque pesquisa diz o que a gente quiser que diga. Mas por que eu estou dizendo essas coisas, irmãos? Isso que eu acabei de dizer foi para dizer que as mulheres não amam tanto quanto dizem. Mas se você... mas o que eu iria dizer mesmo era outra coisa, que se você fizer a mesma pergunta para as mulheres com relação aos seus filhos, eu duvido que o número de mulheres que digam não, que morra o filho, vai ser relevante, vai sequer existir. Não vai. Porque a expressão, o quanto uma mãe ama um filho, é inigualável. É inigualável. Se você parar para prestar atenção, irmãos, tudo aquilo que nós amamos, nós investimos. Tudo que nós amamos. É impossível nós amarmos sem investirmos. E eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando também de tempo, também de outros investimentos que podem ser feitos. E o que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa. Que quando se ama, você vai ter alegria e prazer em colocar o que você tem e o que você é à disposição, em benefício, em serviço daquilo que é o alvo do seu amor. Só o amor é capaz de fazer isso. E quando a gente olha para Deus, o que a Bíblia diz? Que Deus enviou seu Filho unigênito. Deus enviou seu Filho unigênito. Deus deu o que Ele tinha de mais precioso, seu Filho amado, para que nós encontrássemos a salvação. Só o amor move alguém a investir o melhor que tem no alvo do seu amor, no alvo, no objeto do seu amor. E foi exatamente o que Deus fez. E é o que Paulo está dizendo aqui. Bom, tem umas diárias para te pagar aí, põe na minha conta, que eu pagarei. E para encerrar aqui, irmãos, eu queria, no versículo 22, diz assim, ó, além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Você acha que alguém que diz isso aqui, ele está com alguma dúvida sobre o que Filemão faria? Não. Se ele tivesse dúvida, talvez o escrito fosse, se der tudo certo, você receber Onésimo, se as coisas derem certo, talvez passe por aí. Mas ele está dizendo, não, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Paulo está dizendo, prepara um quarto aí, que eu vou ser solto aqui, e vou até vocês para estar com vocês. Irmãos, olha que interessante isso, que convicção de Paulo. Como Paulo confiava no amor. Essa é uma esperança, irmãos, que nós perdemos hoje, exatamente porque aquilo que a Bíblia diz se cumpre, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E é muito disso que nós temos visto hoje. Como a gente não vê o amor como prática de vida, a nossa esperança é diminuída. A gente nem percebe isso. Mas a principal razão de nós termos pouca ou nenhuma esperança em muitas coisas é porque a gente não vê o amor do outro lado. É porque a gente não percebe esse amor. Mas Paulo percebia o amor em Filemão de forma tão clara que ele não tinha nenhuma dúvida que Filemão faria aquilo que honraria a Deus. E a mesma coisa, irmãos, nós poderíamos olhar quando a gente fala do Natal. Por que enviar Jesus? Nós mesmos, irmãos, desistimos uns dos outros tão facilmente. Nós mesmos olhamos e nós rotulamos pessoas e casos como impossíveis de serem transformados. Quantas pessoas nós olhamos e dizemos, esse é um caso perdido? Quantas pessoas nós dizemos para ele, tem até um ditado, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Não sei se é um ditado, se é um samba, sei lá, mas é uma frase, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Por quê? O que a gente está dizendo? Que existem pessoas que não vão mudar. E por que a gente percebe isso? Porque a gente não consegue ter essa esperança. E o Natal é exatamente a restauração dessa esperança. Ainda que essa esperança, e a esperança de qualquer coisa, se perca em nosso coração,
A lembrança do Natal deveria renovar nossa esperança para qualquer coisa. Porque se Deus decidiu agir para restaurar uma humanidade perdida, o que Ele não poderia fazer? O que Ele não faria? O que não seria uma ação de Deus em favor dos seus filhos? Isso é algo para a gente pensarmos com muita atenção, com muito carinho. O Natal é uma lembrança da esperança de que Deus um dia enviou seu Filho para nos salvar. E isso deveria renovar nossa esperança de que tudo aquilo que Deus intenta fazer, Ele fará. E não por nossa causa. Deus não enviou Jesus porque a gente é bonzinho, porque a gente é legal, porque Ele olhou e falou, olha que bando de gente legal lá no Rádio Clube, vou lá. Rádio Clube não, a gente está na Caneleira. Um bando de gente legal lá na Caneleira, lá em Santos, aquele pessoal, um dia eles vão se reunir, vão me adorar, não vão se importar com nada, né? Está calor, está pingando, está tudo, e vamos lá. Por causa desse povo eu vou enviar Jesus. Foi nada disso. Foi o contrário. Se eu não enviar Jesus, tem um povo lá que não tem fim, não tem jeito. Não tem o que fazer. Então eu vou enviar Jesus para que esse povo faça aquilo que me honra. Para que esse povo faça aquilo que é valioso para mim. E é isso que Deus fez, irmãos. É isso que Deus faz conosco. Deus demonstra o seu amor e usa o seu amor para renovar nossa esperança. É porque Deus nos ama que nós temos a nossa esperança renovada de que Ele vai cumprir todos os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Não é por nossa causa. Não é. E isso deveria ser libertador. Deveria ser libertador. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Agora está chegando essa época do ano. A época que você vai enganar você mesmo, que a partir do ano que vem você vai fazer regime e fazer exercício. Você, não importa quantos anos você já tenha se enganado, você vai se enganar de novo esse ano. Esse ano vai. A partir de 2 de janeiro, primeiro não, né, porque tem o restinho da comida lá, mas a partir de 2 de janeiro, eu vou comer salada. Né? No dia 2 já está comendo até o reboco da parede, de fome. Esse ano eu vou para a academia. Vou. Esse ano ninguém me segura. Projeto Verão 2024. Né? Chega 2024, aí é o Projeto Verão 2025. Né? E a cada ano vai indo, a gente se engana. Bom, e a gente acredita, nessa época a gente faz isso. Quantas vezes, irmão, você saiu de um culto como esse num domingo e você disse, hoje minha vida mudou. A partir de amanhã vai ser tudo diferente. Nunca mais vou fazer essas coisas que eu fazia. E aí na segunda tu ainda acorda motivado. Mas aí a vida passa. Tem uma coisa que atrapalha a nossa história, chama vida. Se ela não existisse, a gente não fazia nenhuma besteira, mas a vida atrapalha tudo. Você vai sair para trabalhar, você vai encontrar pessoas, as pessoas vão falar o que você não queria ouvir, as pessoas vão fazer o que você não queria que fizesse, você vai cansar, você vai se envolver com outras coisas, e a gente, se dependesse da gente, irmãos, a gente estava perdido. A gente estava perdido. Você imaginou se Deus falasse assim, você vai ser salvo pela mesma capacidade que você tem de cumprir as coisas que seus propósitos. Se você conseguir fazer regime e emagrecer em 2023, você está salvo. Bom, no final do ano que vem essa igreja tinha 10 pessoas. Teria 10 no máximo. A gente é assim. A gente, se depender da gente, irmãos, por mais força de vontade que a gente tenha, a gente só vai até um certo limite. Tem pessoas que conseguem, vão lá e vão para a academia e tal, principalmente os que gostam de Instagram, né? Que eles ficam postando, as mentirosas ficam lá, lindo, parabéns, aí o cara se anima, né? E aí continua indo lá postando. O cara não faz um exercício, mas a foto no espelho ele faz, né? Primeiro ele faz a foto, depois vamos ver se dá para treinar. E aí a gente tenta. Mas qual é a lição aqui, irmão? A lição aqui é uma. A nossa esperança não está na nossa capacidade de fazer as coisas. A nossa esperança está em que Deus é aquele que nos capacita para fazer as coisas. É claro que eu não estou falando de regime ou de exercício, mas quando a gente leva isso para a nossa vida espiritual, como a gente queria ser mais próximo de Deus,
como a gente queria ter um pensamento mais leve, como a gente queria ser mais leve, como a gente queria viver uma vida mais zen, mais tranquila, né? Eu não sei você, mas eu gostaria que minha vida fosse mais tranquila, né? Eu não gostaria de me aborrecer com as coisas que me aborreço, não gostaria não gostaria de ser mais leve, mais tranquilo, né? Mais de boa, mas a gente não consegue sempre. Você não gostaria de orar mais? Você não gostaria de ler mais a Bíblia? Né? Eu gostaria. Eu gostaria de ler mais, eu gostaria de estar mais com as pessoas, eu gostaria de mais, mas nem sempre a gente consegue. E a nossa esperança está nisso, irmãos, em que Deus é aquele que nos capacita para a gente fazer o que precisa ser feito. E é daí que vem a nossa esperança. A nossa esperança no Natal e num próximo ano está em que Deus continuará a cuidar de nós. A carta começa com Paulo dizendo que nos piores momentos é Deus quem cuida de nós. E termina nos lembrando que nos piores momentos Deus continuará cuidando de nós. Apesar de nós mesmos, Deus continua cuidando de nós. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua bondade, graça e misericórdia. Louvado seja o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. E nosso desejo, nossa oração é que o Senhor nos ajude a ter nossa esperança renovada, a esperança de que o Senhor cuida de nós, a esperança de que o Senhor, que realizou tão grande obra enviando o teu Filho, não tem absolutamente nada que seja difícil para o Senhor, que seja impossível para o Senhor. Por isso nós colocamos nossa esperança e nossa fé no Senhor, de que só o teu amor pode fazer coisas que nós nunca poderemos fazer, para a glória do teu nome, Deus. Amém.